Sejam bem-vindas a mais um Encontro Eu Mulher. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Eu não falo muito aqui nas redes sociais, mas falo da visão sistêmica, falo de constelação, porque uma das minhas primeiras formações dentro das terapias integrativas foi a constelação familiar. E eu senti de começar a trazer mais consteladoras para falar sobre esse mundo que às vezes ainda é um pouco meio obscuro para algumas pessoas. Eu digo obscuro porque ainda não é conhecido. E eu convidei a Sheila para conversar com vocês hoje justamente sobre algo que não é muito falado. Se fala de constelação familiar, as pessoas acham que constelação é só para família, né? Só para resolver BO familiar. Mas constelação familiar é muito mais do que isso. Então eu quero que vocês conheçam, eu vou deixar ela se apresentar. Quero que vocês conheçam a Sheila e eu tenho certeza, ela já utiliza a constelação, essa visão sistêmica no trabalho dela. E eu tenho certeza que ela vai deixar muitos insights para que vocês possam também, quem sabe, integrar essa visão no trabalho de vocês. Perfeito. Então, primeiro eu já quero agradecer o convite, né? Fiquei muito lisonjeada com esse convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre o que acontece no meu dia a dia mesmo, né? Então, eu sou Sheila Zamboni, eu sou formada em marketing, então sou bacharel em marketing, tenho pós em gestão de empresas e pessoas. Eu sou dona da Caetano Turismo, uma agência de viagens, né, de Caxias do Sul. E recentemente, então, concluí a minha formação em terapia sistêmica e constelação familiar, né? E como a Nay falou, eu trago isso para o meu dia a dia hoje, no meu trabalho, né, o tempo todo, na vida. E assim, Sheila, o que fez tu pensar em fazer constelação familiar? Da onde que veio, assim, bacharel em marketing, dona de agência de turismo, o que fez tu decidir pela constelação familiar? Então, é aquela história que acho que todo mundo fala, né? Não fui eu que encontrei, foram elas que me encontraram, né? Porque é sobre isso, foram alguns movimentos que eu fiz através de alguns cursos até. Eu fiz sempre gostei muito de, durante o ano, fazer algo por mim voltado para a empresa, porque eu sempre acreditei que nós precisamos, como empresários, aprimorar o nosso conhecimento, né, crescer, se alinhar de alguma forma para poder passar isso para os nossos colaboradores. E aí eu fui fazer um final de semana, né, com um grande player aí, e eu vi que os exercícios que ele trazia eram exercícios que eu já tinha escutado em alguns lugares. Eu já tinha conhecido as constelações, já tinha ido fazer constelação no final, né, em alguns momentos. E aí começou a me chamar a atenção, porque eu linkava as constelações com os exercícios que ele trouxe. E era um evento totalmente voltado para o empreendedorismo. E em momento algum ele falou sobre algo sistêmico, sobre terapia, sobre constelação. Sobre Bert Hellinger. Não, nada. Porém, eu vi que fazia muito sentido, aquilo ia se alinhando, eu disse, vou conhecer um pouco mais. Sempre gostei de entender um pouco por que a gente agia como a gente age, por que as coisas aconteciam. E aí, nesses buscares da vida, né, olhando de um lado, olhando do outro, eu fiquei sabendo sobre uma formação de constelação, já tinha feito alguns outros cursos, e disse, quer saber, eu vou ir buscar isso, mas para mim, no primeiro momento, né? Para que eu pudesse me entender, pudesse me encontrar, e depois, o que eu ia fazer com tudo isso. Uma curiosidade pra vocês, em dezembro eu tava chorando no colo dessa mulher, tá? Tava resolvendo uns BO dentro de mim, a gente tava trabalhando num encontro nacional entre online e presencial, acho que tinha umas 7.000 pessoas, isso, né? Uhum. E aí tu trabalha com um campo sistêmico muito grande, né? A gente chama de campo mórfico, campo morfogenético, campo sistêmico, mas é o campo da física quântica, é o que une as pessoas que estão naquele mesmo movimento. E eu já fui para esse evento muito mexida. E como eu tava ancorando
né, o movimento de todas as pessoas que estavam lá, chegou uma hora que eu só chorava, gente. Daí eu sentei lá e eu nem conhecia a Sheila. A gente é da mesma cidade, mas a gente foi se conhecer em Florianópolis. E a gente acabou identificando que eu tinha histórias muito parecidas, criou uma afinidade. Desde lá a gente vem dividindo algumas coisas. Mas por que eu senti de trazer a Sheila? Ou de te trazer, né, falando pra ti. Porque você usa a visão sistêmica, essa filosofia, no teu trabalho hoje. Uso. Em quais momentos que tu sente que é necessário, ou tu tá sempre olhando por esse viés, ou quando que tu diz, não, Nai, aqui eu nunca deixo de usar. Como é que tu usa isso? Porque eu entendo que os empresários ainda não conhecem isso. É algo que a gente sabe que está se expandindo, esse conhecimento. A gente tem constelações no Brasil há 20 anos, basicamente. Sim. Então, muitos empresários nem sabem que isso é possível, que esse conhecimento é possível incluir, né? Mas o próprio Bert deixou livros falando sobre isso, sobre constelações empresariais. Porque todo negócio tem uma alma. Exatamente. E aí, se essa empresa tem uma alma, como é que eu lido com essa alma? Exato. Então, eu venho e trago um pouco mais. Porque além de todo negócio ter uma alma, ele tem pessoas e o meu é familiar. Então, é todo Não sabia desse detalhe. Não é por nada que estamos aqui hoje. Né? Então, ele traz todo esse complexo, né, de informações, porque a gente sabe que atrás de um CNPJ existe um CPF, que é o empreendedor, ou mais que um, porque às vezes, né, são sócios, enfim, dentro de uma empresa, e também os colaboradores, né? Porque todos fazem parte, né? Como a gente trouxe da questão do campo sistêmico logo no início. Então eu utilizo as constelações, eu não vou te dizer que eu sou a louca do tipo assim, fico analisando tudo o tempo todo que tá acontecendo. Não dá, senão a gente não trabalha. Não tem como, né? Até porque a cabeça do empreendedor é isso, a gente tá correndo o tempo todo, pensando aqui, pensando ali, porém, o campo que a gente fala, ele é perfeito, né? Ele é incrível. Porque quando nós estamos presente no que a gente está fazendo, a gente consegue entender que algumas coisas estão acontecendo e que não é o padrão. Vou te trazer um exemplo que foi para mim incrível. Como eu trabalho com turismo, né? Uma das minhas colaboradoras, ela fez todo o processo certo para um casal que ia viajar, entregou passagem, bilhete, voucher, tudo direitinho, né? Tudo conforme tem que ser. O senhor foi lá, ela entregou em mãos e tudo mais. 2 dias antes da viagem, o horário do voo alterou. E o senhor não pôde ir novamente lá na agência. Porém, ela encaminhou novamente o voucher. Ela chamou ele e disse, olha, sofreu uma alteração, o voo antecipou 1 hora, né? Porém, aqui tá o teu bilhete. Amanhã eu vou fazer o check-in pra ti, vou te enviar o check-in já antes, né? Tudo marcando organizado. assento. Isso, tudo certinho como ela faz. Ok, ela fez o processo, né? 70 e poucas horas ali antes da viagem, ela fez o check-in, encaminhou o voucher, ele tinha escutado, né, o áudio e tudo mais, respondeu ok. Beleza, tudo certo. Chegou no dia da viagem... Ele foi no horário errado. Ele foi no horário errado. E aí, ele, óbvio, né, porque é do ser humano sempre tentar achar um culpado pra situação, nunca, né, assumir o seu. Aí começou a falar várias coisas e tudo mais, mas ela tava super tranquila, porque ela sabia que ela tinha feito o que era o procedimento interno da empresa e o que era certo, né? Porque tinha informação, a gente viu que o áudio foi, né, que ele escutou. Foi ouvido. Isso, exatamente. Ele respondeu um ok ali, então um ok pra mim, né, abriu, enfim, tudo certo. Tá, beleza. Ela mandou o check-in, tudo direitinho. Só que, com o passar do dia, no final do dia ela me ligou chorando, desesperada. Querida. Ela disse assim, alguma coisa aconteceu? Porque, será que eu errei? Será que eu tô errada? Será que eu não podia ter feito diferente? Porque será... Ai, meu Deus, mas...
sabe? Ela começou porque a filha dele me ligou, porque não sei quem ligou. E na hora que ela começou a falar aquilo, eu disse, não, só um pouquinho. Eu disse, respira. Respira. Quantos anos tem essa pessoa que tá falando comigo agora? Eu disse pra ela, qual idade tu tem, Taina? Aí ela disse, ai, eu tô me sentindo como uma criança. E ela começou a chorar, 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 chorar. E aí eu conversei com ela, daí eu disse pra ela, Taina, tu fez o teu papel, tu é uma mulher adulta, essa cobrança que tu tá sentindo é a cobrança dos teus pais. De que quando tu era pequena, tu se sentia cobrada. Porque, óbvio, daí eu já conheço toda a história dela, eu sei como ela é, né? Eu conheço o histórico dela. Então, assim, ela tava arrasada, porque na fala dela, ela me dizia, talvez eu não seja competente pra fazer isso, mas ela trabalha comigo há 10 anos. Entende? Então, eu fiquei pensando, quantas vezes um profissional muito bom, às vezes dentro de uma empresa, um colaborador que trabalha há muitos anos, que é ótimo no que faz, ele se sente incapaz de conseguir fluir em alguma coisa que ele é muito bom por causa do que ele traz lá de trás, né, da vida dele. Porque eu trago isso porque, até por experiência própria, em algumas vezes eu me coloquei em mesas, né, para conversar sobre assuntos importantes, sobre assuntos que levariam a minha empresa para um lugar a mais. E quando eu chegava à frente de pessoas que eram maiores, mais importantes que eu, mesmo eu sabendo, eu tendo convicção do que eu ia falar, eu sabia que o meu projeto era ótimo, eu sabia que as coisas eram incríveis, sensacionais, eu travava. E eu não tenho problema pra falar, eu não tenho problema pra me expressar, eu não tenho problema, eu sabia, mas eu travava. Porque, na verdade, eu sou uma filha de mãe exigente, né? Então, aquela questão de fica quieta. Criança não fala quando o adulto tá conversando. Então, aquela pequena criança cresce muitas vezes com o pensamento de que eu ainda sou pequena. Eu ainda não posso falar. E aí eu, com um projeto incrível, tendo algo maravilhoso, perco a oportunidade, estando num ambiente propício para que aquilo funcione. Certo, com as pessoas Exato, certas. Porque inconscientemente a minha criança ainda traz aquela memória de que eu não posso falar quando os grandes estão aqui, né? Eu não mereço esse lugar. Esse lugar não é para mim. Exato. Então eu vejo que no empreender, esse olhar, ele é extremamente importante. Porque às vezes dentro do meu negócio eu tenho pessoas aptas para trabalhar determinados assuntos e eu perco essas pessoas às vezes, ou elas se perdem sem conseguir enxergar o potencial que eles têm dentro disso. E sabe que eu vejo muito que até em questão do meu trabalho, né? Há pouco eu compartilhava com as meninas ali fora sobre um movimento que aconteceu comigo no meu trabalho, em que eu senti, porque Bert Hellinger, foi quem trouxe vida às constelações, ele fala muito sobre 3 leis, né? Que são pertencimento, ordem e equilíbrio. E eu passei uma situação com uma paciente, né? Com uma pessoa, e onde eu senti que a ordem estava invertida e estava acontecendo um desequilíbrio. Então não era sobre quem estava certo ou quem estava errado, porque em algum momento eu deixei uma brecha para que ela me entendesse que eu era outra pessoa, porque ela tem um problema para resolver com essa pessoa, enfim. Então naquele momento eu entendi que algo estava errado. E daí o que eu fiz? Antes de eu me deixar levar pelas minhas emoções, eu abri o campo das constelações, fiz um exercício e olhei. Tá, entendi. Porque ele é muito fiel, né, Sheila? É muito fiel. Tanto que, pra gente ter uma noção, eu tô desenvolvendo um novo projeto, ao qual a gente já conversou, né? E nesse projeto, eu utilizei também, né, os exercícios sistêmicos para mim saber qual a direção tomar, para onde eu ia.
Sabe que eu gosto de... Eu faço uma brincadeira com as minhas pacientes quando a gente começa a fazer os movimentos do campo. Depois que tu fizer isso, tu nunca mais vai procurar uma cartomante. Que elas não me ouçam. Porque o teu corpo, a tua energia responde o que tu precisa saber. Tu não precisa ficar procurando que alguém te dê uma resposta. Quando a gente tem um conhecimento sobre o nosso corpo, o nosso ser, o nosso CPF, e a gente conhece as nossas percepções de corpo, e a gente coloca o que a gente quer sentir em movimento, o que a gente quer entender nesse movimento, o nosso corpo próprio responde. Exato. Então a gente não precisa que o outro venha dizer. Quando eu olhei, por exemplo, esse exercício sistêmico que eu fiz com essa minha cliente, eu entendi o que estava acontecendo. E aí, desse lugar de um campo sistêmico que está me mostrando que não fui eu que inventei, eu consegui me posicionar. Sem dor. Sem dor? Sem dor. Sem dor, exatamente. Porque, e isso também é uma questão que eu acho que é muito importante na hora do empreender, quando a gente, às vezes, a gente esquece do lugar onde estamos, né? De que somos um empreendedor e que ali dentro estamos todos em prol de um único objetivo, que é a empresa, né? Principalmente pela questão do vínculo, às vezes, que se tem com um colaborador de muito mais tempo, né? E às vezes a gente acaba, às vezes, por muitas vezes, quando eu vi, eu tava sendo a mãe, né? Do colaborador. O rolê. Exato, tava sendo a mãe. E aí, quando eu vejo, eu tô fazendo coisas que não cabem mais a mim como a dona do negócio, entende? E aí eu preciso parar, respirar, por isso da questão da presença, porque quando nós estamos presentes, né, porque a gente vive, a vida nos leva a estar sempre no futuro, sempre no passado, né, ou preocupado com o que vai acontecer, principalmente no empreender, a gente tá sempre à frente, né, então tá sempre com a cabeça pensando lá, e a gente não tá no presente, e aí, só que quando a gente tá no presente, a gente consegue observar do tipo assim, opa, tu tem pai e tu tem mãe, e eu não sou a tua mãe. Então, infelizmente, isso não cabe a mim. Sinto muito, mas o teu lugar ali tu vai ter que fazer até aí, chegar até esse ponto para o bem do que a gente está buscando, né? O objetivo da empresa, que é o objetivo de todos, né? Porque a empresa fluindo, todo mundo vai fluir, vai ser bom para todo mundo, o processo vai andar, né? E às vezes muitas pessoas podem entender esse posicionamento como algo rude, Sim, como algo, mas não é sobre. Por quê? Porque até então a Sheila agia como mãe. Até então a Nayara estava sendo vista. Eu não sei em que momento eu me coloquei ou que brecha eu dei para que ela entrasse nesse lugar e vice-versa os teus funcionários também. Então eu acho que quando a gente sabe o nosso lugar, né? E eu digo que a gente só entende o nosso lugar do mundo quando primeiro a gente alinha isso com a nossa família, para depois a gente conseguir alinhar no trabalho, porque, gente, é impossível. Tu saber o teu lugar dentro do teu negócio, dentro do teu empreendimento, mesmo que seja da CLT, é impossível tu saber tu se posicionar no teu lugar se primeiro tu não tiver posicionado com a tua família. Porque eu vejo, assim, trabalhei muitos anos na CLT, e era nítido quando eu percebia colegas de trabalho, e eu também em alguns momentos, que eu queria ser maior que o meu chefe. Eu queria mandar mais, porque é eu que tenho razão, porque eu que sei, porque isso... Tá, mas você veio depois. Exato. Quem que tem dentro da hierarquia, onde está o teu cargo e onde está o cargo desta pessoa? Se você não consegue ficar abaixo dessa pessoa, é porque você está no lugar errado. Exato. Mas eu quero mandar. Então seja um empreendedor. Exato. Seja um empreendedor. E tá tudo certo. Eu não consigo ficar neste lugar. E isso vem da onde? Será que lá no passado eu conseguia, ou no presente, eu consigo me colocar no lugar de filho? Exatamente. Será que na minha família eu consigo me colocar no lugar de esposa e não de marido e não de dono da casa e dono de tudo? Exatamente. Então, se eu não consigo fazer isso na minha vida pessoal, no meu trabalho, porque no trabalho exige relacionamento. Exato. Se eu não sei me relacionar com os meus,
Exatamente. Como eu vou me relacionar com o meu trabalho? E às vezes parece que é muito complicado, porém, às vezes é tão simples. Se a gente só assumisse o nosso papel. E isso em qualquer lugar, né? Por isso que a gente fala que as constelações a gente usa o constelações familiares, mas ultimamente eu uso mais até o sistêmico. Porque o Visão sistêmica. Exato, Ponto. porque é o sistema. E o sistema é o todo, né? É o todo, é a forma que eu não tenho como agir de uma forma em casa e agir diferente fora. Eu vou ser quem eu sou e vou acabar trazendo os padrões que eu trago, de comportamento. Exato, de comportamento de casa, eu vou levar para a empresa. Então, talvez eu não estou no meu lugar em casa, como tu disseste, e não estou no meu lugar na empresa também, né? E às vezes é só a gente se colocar. Às vezes, muito eu escuto do tipo, nossa, mas que ríspida. Mas, nossa, não, mas... Não é ríspida. Eu só tô fazendo o meu papel, que me cabe. A minha parte. Entende? É só isso. Eu só vou até aqui, porque é só até aqui que eu posso ir. Daqui pra frente, não me pertence mais. E olha que interessante, se o outro te vê com rispidez, e ele não entende que é só uma organização, é sinal de que essa organização com a família dele não existe. Exato. E não existe por quê? Porque existe um abandono, existe uma rejeição, daí a gente entra bem na área das terapias, né? Exato. Que é olhar o que me afeta e por que me afeta. Porque o outro não tem intenção de me afetar. Eu me afetei por quê? Exatamente. E aí a gente sabe que existem chefes e chefes, empreendedores e empreendedores, com empresários certeza. e empresários. A gente não vamos levar para generalização aqui. Mas se aquela pessoa é extremamente posicionada, ela tem a tendência a ser arrogante. Sim. Na visão de quem está do lado de fora. Exato. Porque quem está do lado de fora entende que posicionamento tem a ver com acolhimento. E, gente, uma coisa tem nada a ver com a outra. Exatamente. Até porque, claro, né, eu tô aqui falando, mas as minhas meninas são super acolhidas. Não, mas elas vão escutar, elas vão ver e assim, ó, elas são super acolhidas, porque hoje eu consegui trazer esse entendimento pra elas e elas levam isso pra vida delas, entende? Elas levam isso pra vida delas, do tipo assim, opa, mãe, eu só posso ir até aqui. Daqui pra frente, eu não posso ir mais. Esse papel não é mais meu. E é engraçado, porque daí, óbvio, toda semana a gente senta e conversa sempre no início da semana sobre como foi, né, final de semana e tudo mais. E é gostoso escutar elas falando, eu falei aquilo que tu me disse. Ah, isso aí foi ótimo. Me senti liberta, Porque, querendo ou não, nós passamos mais tempo dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, eu sempre falo, tem que ser gostoso, tem que ser leve. E a visão sistêmica, ela faz parte do todo, entende? Eu não consigo mais enxergar a vida de outra forma sem olhar para a visão sistêmica, porque nós somos o reflexo do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, e a gente leva isso pro nosso trabalho. E são núcleos de famílias diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes, todas entrando dentro de um mesmo lugar. E isso tudo, como a gente falou antes da questão do campo, reverbera dentro da empresa. Sim, porque as pessoas não vão sozinhas, elas vão com as suas histórias, as suas vidas, a sua ótica pra dentro da empresa. E sim, os meus planos como empresa, eles vão ser afetados diretamente por todo esse contexto. O contexto do meu cliente, o contexto dos meus colaboradores, o contexto... Porque não é o que eu penso, né? Não é o que eu desejo, não é só o que eu quero. Eu preciso entender o todo que tá ali, né? Porque querendo ou não, também eu conecto com as pessoas que fazem, né? Que ressoam, né? Então, eu me alinhando, eu trazendo essa consciência pra mim, para as minhas escolhas, ela vai reverberar no todo. Então, o meu CNPJ CPF estando bem, o CNPJ vai fluir também, nas escolhas e em tudo. Tu acha, Sheila, que depois que tu incluiu a consciência sistêmica na tua vida e começou a trazer isso para tua empresa, tu acha que a tua empresa
prosperou mais? Ou tu acha que só o ambiente de trabalho mudou? O que que tu sente? Isso modificou um pouco a tua... Não é só sobre visão de negócio, sabe? O quanto isso veio corroborar com o sucesso da empresa? Olha, eu acho que ficou muito mais leve para todo mundo, sabe? E eu me sinto mais segura na hora de tomar as decisões, na hora de pensar até no que eu vou buscar para o meu negócio. Vou fazer assim? Eu vou fazer daquele jeito, né? Faço os exercícios, porque não adianta, agora eu utilizo os exercícios sistêmicos para tomar as decisões e eu sinto que elas são mais assertivas, sim. Entende? Porque elas acabam trazendo o reflexo do todo. Mais clareza, talvez? Sim, muito mais clareza. Porque às vezes eu tô pensando, né, que vai fluir de tal forma. Só que eu não consegui olhar pro meu cliente e o meu cliente não tá pensando da mesma forma que eu. Quando eu faço exercício, eu enxergo cliente isso. Difícil? Não, eu só constelei produtos. E exercício sistêmico com o cliente que tá assim, não tá fluindo, a gente não tá se entendendo. Não, eu nem chego a constelar. Quando eu sinto que o cliente não tá entendendo, eu tento parar, respirar e fazer uma análise do porquê ele tá agindo daquela forma. E quando eu entendo que aquilo não tem a ver contigo? Não tem a ver comigo, né? Talvez alimenta alguma coisa minha ali, né? Porque é aquela coisa, a gente se conecta, não é por acaso. Mas eu vejo que eu paro e deixo ele no tempo dele, sabe? Eu tento dar uma forma de não demitir o cliente, mas assim, eu deixo ele lá, né? Eu tento ser o mais possível assertiva, mas várias vezes eu já olho pro cliente e penso mentalmente, não sou tua mãe, esse BO não é meu, eu não tenho que resolver. Sério, o eu não sou tua mãe, guria, entra só. Meu Deus, porque óbvio, né, na dinâmica familiar lá da minha casa, por um bom tempo eu fui a mãe da minha mãe. Então eu levo isso pra vida, não adianta, eu tomo porque esse é um lugar. comportamento, às vezes as pessoas acham, desculpa, que a clareza vai trazer resolução dos problemas. Não, a clareza é clareza, ela vai botar luz onde não tem e ponto. Agora, as crenças e os traumas que tu adquiriu dentro desse período, elas precisam ser ressignificadas. Exato. Porque é através da forma como eu ressignifico isso que eu vou fazer novos movimentos. Mas se eu não tenho clareza, eu também não sei como organizar. Exato. Então eu digo que, pra mim, antes, quando eu não conhecia a constelação familiar ou quando eu tinha uma visão muito leiga sobre o assunto, constelação familiar para mim era para resolver problema. E na prática clínica, tanto que muitas pessoas chegam, eu quero constelar. Vamos conversar antes? Sempre. Vamos conversar antes? Vamos ver se realmente é sobre isso que tu precisa olhar, se é isso que tu necessita. E a partir daí, 90% das coisas se resolvem só na conversa, porque ela não tem clareza do que está acontecendo. E por ela não ter clareza do que está acontecendo, ela acha que aquela ferramenta vai resolver o problema dela. É o imediatismo, né? Exato. Tipo assim, a constelação vai resolver o meu problema. Não, ela vai só te dar uma clareza. Ela ajuda, abre caminho, ela abre novas oportunidades, ela tira o que precisa tirar, traz, eu digo que o campo sistêmico é como se fosse uma pedrinha num rio, né, que ela cai e ela começa, ela reverbera em tudo, reverbera, mas o que já tá marcado no corpo. Mas o bacana é que nós conseguimos criar novas sinapses neurais, né, para que a gente faça diferente. E como eu volto de novo na presença, né? Porque quando eu tô na presença e eu for cair de novo naquilo ali, de estar entrando de novo no papel da mãe, opa, eu me dou conta e não, esse papel não é meu. Eu não entro mais naquela situação como eu entrava antigamente. Tu sente no teu coração ou tu se entende hoje como uma empresária melhor do que tu era no passado? Sim, nossa, sem comparação. Com certeza. E como chefe? Também, com certeza. Porque é impossível é impossível não melhorar
e não conseguir ter visões sobre o todo a partir do momento que tu tem o conhecimento, sabe? Que tu consegue enxergar as coisas e não tem como. É aquela coisa, depois que tu vê, não tem como desver. Se tu tivesse que deixar um recado para os empresários hoje que assistirem, as empresárias, né? Que assistirem hoje esse programa. Se tu pudesse deixar assim, dizer assim, não é um recado, mas é sobre o que é possível que aconteça na empresa deles, caso eles resolvam se abrir para esse novo movimento. Melhora. Com certeza, muita melhora interna na empresa, na sua vida e na sua família. Porque eu sei o quanto às vezes é solitário empreender. O quanto às vezes a gente só precisa de uma luz no fim do túnel, né? E eu sinto que as constelações, elas trazem essa luz, né? Elas vêm e elas te dão uma direção. Porque empreender no Brasil é pra quem tem vontade, tá? É pra corajosos. Então assim, é pra quem tem muita vontade. Então a gente só precisa às vezes de uma luz, né? E essa clareza, com certeza, as constelações, elas trouxeram pra minha vida, elas trouxeram pra minha empresa. E como a gente disse, ela reverbera. Então assim, não custa dar uma chance para as constelações, para as terapias sistêmicas, porque com certeza vale a pena. Ai, que delícia. Sheila, foi maravilhoso. Adorei. Eu amei também. Eu creio que assim como essa nova visão, essa filosofia, ela apareceu na minha vida para trazer leveza, eu entendo que o nosso papo foi muito leve, muito gostoso, porque é sobre isso. Sim, a gente tá falando de um assunto sério. Muito sério. Mas ele não precisa ser pesado. Não. Como tudo na vida. Não precisa ser pesado. Né? E essa é a concepção, sabe? Eu tive várias viradas de chave no meio do caminho. A primeira delas foi parar de discutir com o campo, parar de querer impor. É sim. É isso que tá aparecendo. Vamos parar de discutir? Exato. Porque às vezes a clareza vem, mas a gente ainda quer discutir, que a gente acha que a gente tem razão, né? Aquela visão da mente que acha que tem razão mediante a sua ótica, mas está sendo mostrado. Exato. A gente não escuta o coração, né? E tá na Bíblia, né? Cuide do seu coração. Então, pra mim, guarde o seu coração. Pra mim, o coração, ele é quem comanda as emoções, de uma forma ou de outra, porque estão interligados. Então, cuide das suas emoções, né? Cuide das suas emoções, e eu entendo que é o que vai fazer com que os empresários cresçam e se desenvolvam cada vez mais. Com certeza. Porque, que nem tu disse, é difícil empreender. É desafiador, vamos mudar a palavra? É desafiador empreender. É desafiador demais. E porque tu tem que se entender, tu tem que organizar tudo aqui internamente para que fora não desorganize. Sim. Tu tem que entender que se tu quiser crescer, tu vai ter que abrir o teu leque, abrir a tua mente, expandir a tua mente para que novos colaboradores entrem. E quando essas pessoas novas chegarem, tu tem que estar preparado para as histórias que vão chegar junto com elas. Exato. Então, se eu não estiver preparado nem para olhar para mim, é quem dera para receber novas pessoas. Exato. E uma das coisas que eu aprendi também dentro dessa visão sistêmica é que quando eu trabalho sozinha, o meu negócio está fadado ao fracasso. Com certeza, pessoas precisam de pessoas. Então, quanto mais eu cresço, mais eu abro porta para novas pessoas. Então, o meu servir, ele não para em mim. Com certeza. Ele para nas pessoas que vão trabalhar comigo. Não, ele não para, na verdade, ele segue nas pessoas que vão trabalhar comigo. Então, quando o negócio ele está muito preso ao solo, né? Só eu, ao olhar para o meu umbigo, o meu trabalho também não cresce. Então, as empresas, eu sinto, e tu pode me corrigir, mas eu sinto que para empresas crescerem, elas vão ter que, os empresários primeiro vão precisar olhar para si. Com certeza. Sem sombra de dúvida, porque a empresa é como eu falei, o CNPJ é o CPF. E se o CPF, se nós não estivermos bem, a gente não vai fluir. A empresa não vai fluir, a empresa não vai crescer
ela não vai evoluir, sabe? E outra coisa que eu acho que é bem importante falar para quem estiver nos escutando, é que aqui nesse pequeno tempo, às vezes a gente não consegue falar sobre as constelações e trazer uma consciência de como ela realmente é. Porque às vezes chega alguém aqui que nunca ouviu falar, talvez não entende direito esse nosso papo, né? Mas assim, é extremamente importante que se dê uma oportunidade. Se permita. Se permita conhecer e entender. Porque, de verdade, de uma empreendedora da área do turismo, né, que sofreu com pandemia, que sofreu com enchente, assim como as outras empresas também, né, mas assim, de uma pequena empresa que buscava solução para todos os lados, né, eu falo, acredite de verdade que assim, ó, pode ser mais leve, pode ser mais gostosinho. Pode, né? pode, sim. E Sheila, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Caetano Turismo, se elas quiserem te encontrar, comprar uma viagem contigo, como é que elas fazem para te encontrar? Então, podem nos encontrar através do site, né, que é www.caetanoturismo.com.br, do Instagram da empresa, né, que é @caetanoturismo, ou também de mim, né, que é @Sheila Zamboni, porque é aquela coisa, né, a empresa é o empresário, Tá tudo integrado. Exato, Então, nós trabalhamos com viagens, somos especialistas em viagens de grupo, e através desse olhar sistêmico, logo vamos estar trazendo viagens sistêmicas também, né, que vão ser viagens vistas de forma profundas, né. E um dos projetos é que a gente vai dar uma estudada no teu DNA para montar o teu roteiro. Uau! Chegou a arrepiar aqui! Exatamente. Vai ser muito incrível, Vai não tenho ser. dúvida que já é. Já é. Sheila, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada pelo você. carinho. Gratidão por ter se disponibilizado de estar aqui comigo hoje, pra gente estar levando um pouquinho mais sobre essa visão, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser tocadas hoje, eu não duvido. Eu também tenho certeza disso. Gratidão. Obrigada, gratidão, viu? De verdade. E até o próximo programa. Até mais.